Em março de 2008, engenheiros da TEPCO alertaram. Um tsunami de 14 metros poderia destruir a usina de Fukushima. Os executivos arquivaram o relatório. 3 anos depois, a onda chegou com exatamente 14 metros de altura. A usina nuclear de Fukushima Daiichi fica na costa nordeste do Japão, na prefeitura de Fukushima. Em 2011, é operada pela Tokyo Electric Power Company, a TEPCO, e abriga 6 reatores nucleares. No dia 11 de março de 2011, o Japão acorda normal. Crianças vão à escola, trabalhadores entram nos turnos da usina, agricultores colhem nas terras de Fukushima. São 14h45 da tarde. Às 14h46, um terremoto de magnitude 9,0 atinge a costa leste do Japão. É o maior terremoto já registrado no país. O chão treme por aproximadamente 6 minutos. Na sala de controle de Fukushima Daiichi, os sistemas automáticos de segurança entram em ação imediatamente. Os reatores 1, 2 e 3 desligam suas reações nucleares em cadeia. É o procedimento correto. 41 minutos depois do terremoto, o tsunami atinge a costa. A onda mede 14 metros de altura, exatamente a altura que os engenheiros previram em 2008. A barreira protetora da usina tem 5,7 metros. A água invade o subsolo da usina em minutos. Os 13 geradores de emergência instalados no porão são destruídos. Sem energia, as bombas de refrigeração dos reatores 1, 2 e 3 param de funcionar completamente. Sem refrigeração, as temperaturas nos núcleos dos reatores 1, 2 e 3 começam a subir. Engenheiros calculam que o combustível nuclear pode entrar em fusão em poucas horas. A TEPCO não tem um plano para isso. No subúrbio de Fukushima, 154 mil residentes recebem a ordem de evacuação. Hospitais tentam transferir pacientes acamados. Muitos idosos morrem durante o transporte antes mesmo de qualquer radiação ser liberada. Em Tóquio, os executivos da TEPCO recebem os primeiros relatórios. Tsunehisa Katsumata, presidente da empresa, está em Pequim em um jantar de negócios. A pergunta que ninguém consegue responder ainda é: quanto tempo os reatores têm antes de fundir? São 15h36 do dia 11 de março de 2011. O tsunami atinge a usina de Fukushima Daiichi com ondas de até 14 metros. Os geradores de emergência falham. Os reatores 1, 2 e 3 perdem o resfriamento. Sem energia elétrica, os operadores trabalham no escuro. Eles tentam verificar os níveis de água nos reatores usando instrumentos manuais. Não conseguem confirmar se o núcleo está descoberto. Em Tóquio, Ichihiro Takekuro chega ao centro de crise do governo. Ele representa a TEPCO nas reuniões de emergência. As informações que ele repassa são incompletas e atrasadas. Às 15h36 do dia 12 de março, o reator 1 explode. A explosão de hidrogênio destrói a estrutura superior do edifício. Partículas radioativas são lançadas na atmosfera. O governo japonês ordena a evacuação imediata de todos os residentes em um raio de 20 quilômetros da usina. São 154 mil pessoas. Elas têm horas para deixar suas casas. Hospitais dentro da zona de evacuação tentam transferir pacientes acamados. Muitos dependem de oxigênio e equipamentos médicos. Os veículos disponíveis são insuficientes. 51 pessoas morrem durante a evacuação. As causas incluem hipotermia, desidratação e agravamento de doenças crônicas. Nenhuma delas morreu de exposição direta à radiação. No dia 14 de março, o reator 3 explode. No dia 15, o reator 2 sofre danos graves. A TEPCO passa a considerar o abandono total da usina. Meses depois do desastre, o parlamento japonês cria uma comissão independente de investigação. O presidente é Kiyoshi Kurokawa, cientista e professor universitário. A comissão realiza 900 horas de entrevistas com 1.100 testemunhas. Os investigadores localizam um documento interno da TEPCO datado de 2008. Nele, uma subsidiária da empresa calculou que um tsunami de 14 metros poderia inundar a usina. Os executivos receberam o relatório. Não agiram. Em julho de 2012, a comissão publica seu relatório final, 641 páginas. A conclusão é direta. O desastre de Fukushima foi previsível, foi evitável,
foi causado por negligência deliberada da TEPCO e da regulação governamental. A comissão Nike realiza 900 horas de entrevistas ao longo de 6 meses. São 1.167 testemunhas ouvidas, incluindo ex-funcionários da TEPCO, reguladores do governo e operadores da usina. Tsunehisa Katsumata é convocado para depor. O presidente da TEPCO comparece à comissão em fevereiro de 2012. Ele nega ter ignorado os alertas de 2008. Sakai Muto também presta depoimento. O vice-presidente executivo admite ter recebido o relatório de 2008, mas afirma que a empresa decidiu aguardar novas diretrizes regulatórias antes de agir. Os investigadores confrontam Muto com um dado específico. O relatório interno de 2008 projetava ondas de até 15,7 metros. A barreira protetora da usina tinha 10 metros de altura. Ichiro Takekuro, ex-vice-presidente responsável pelas operações nucleares, depõe em março de 2012. Ele confirma que a decisão de não construir barreiras maiores foi deliberada. A comissão descobre que a TEPCO classificou o relatório de 2008 como interno e não o compartilhou como órgão regulador nuclear. A Agência de Segurança Nuclear Industrial nunca recebeu o documento. Os custos da inação são calculados. Construir barreiras de 15 metros teria custado bilhões de ienes. O custo do desastre supera 21 trilhões de ienes, segundo estimativas do governo japonês. A comissão analisa também a relação entre a TEPCO e os reguladores. Investigadores identificam um padrão de omissão. Funcionários do governo e executivos da empresa se reuniam regularmente fora dos canais oficiais. Yukiya Amano, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, visita Fukushima em abril de 2011. Em declaração pública, classifica o acidente como o mais grave desde Chernobyl. Em junho de 2012, a comissão conclui seus trabalhos. O relatório de 641 páginas é entregue ao parlamento japonês. Kiyoshi Kurokawa assina o documento pessoalmente. O relatório conclui que o desastre de Fukushima foi provocado pelo homem. A TEPCO, os reguladores e o governo japonês ignoraram riscos conhecidos por mais de 3 anos. Nenhum executivo foi condenado criminalmente até 2013. O relatório da NAIC identifica um documento específico. Em 2008, a subsidiária TEPCO Nuclear Power identificou que um tsunami de até 14 metros era possível na costa de Fukushima. O documento foi entregue à TEPCO em junho de 2008. Executivos da empresa receberam a análise e não tomaram nenhuma medida de contenção. Sakai Muto era vice-presidente executivo em 2008. A comissão determinou que ele foi informado diretamente sobre a previsão de tsunami. A decisão tomada em 2008 foi adiar. A TEPCO solicitou uma revisão adicional dos dados para avaliar a necessidade de obras. A revisão nunca foi concluída antes de março de 2011. O relatório quantifica a omissão. Construir barreiras adequadas custaria aproximadamente 80 bilhões de ienes. A TEPCO registrou lucro de 133 bilhões de ienes em 2010. Em março de 2011, o tsunami chegou com 13 a 15 metros de altura. Os geradores de emergência foram destruídos. Os reatores perderam refrigeração em sequência. 154 mil residentes foram evacuados da zona de 20 quilômetros ao redor da usina. 51 pessoas morreram durante a evacuação, por hipotermia, desidratação e agravamento de doenças pré-existentes. Pacientes de hospitais e asilos foram removidos às pressas. Alguns foram transportados sem aquecimento adequado em março. As mortes durante a evacuação são classificadas pela comissão como consequência direta da negligência. Kiyoshi Kurokawa assina o relatório final com uma conclusão direta. O desastre de Fukushima foi fundamentalmente causado pelo homem. Foi resultado de conivência entre governo, reguladores e TEPCO. O relatório tem 641 páginas. Foram ouvidas 1.100 testemunhas em 900 horas de entrevistas. Nenhum executivo da TEPCO foi condenado criminalmente até o encerramento das investigações iniciais. Em julho de 2012, o governo japonês apresenta a primeira conclusão oficial.
O desastre de Fukushima foi causado por negligência humana e falhas sistêmicas, não por forças da natureza. A pergunta que segue é direta. Alguém será responsabilizado? Em fevereiro de 2012, sobreviventes e famílias de vítimas da evacuação registram uma queixa-crime. Eles pedem o indiciamento de 33 executivos e funcionários do governo. O Ministério Público rejeita a denúncia. Em 2013, rejeita novamente. Um painel cidadão intervém. Em 2015, o grupo força o indiciamento de 3 homens: Tsuneisa Katsumata, presidente da TEPCO, Sakai Muto, vice-presidente, e Ichiro Takekuro, diretor executivo. A acusação é de negligência criminal culposa, resultando em morte. O julgamento começa em junho de 2017. Os 3 réus têm entre 69 e 79 anos. Katsumata nega qualquer responsabilidade. Muto e Takekuro afirmam que um tsunami daquela magnitude era imprevisível. A defesa sustenta que ninguém poderia ter antecipado o desastre. A acusação apresenta o relatório de 2008. Engenheiros da própria TEPCO previram um tsunami de 14 metros. Os executivos receberam o documento e escolheram não agir. Os promotores argumentam que essa decisão causou a morte de 44 pacientes evacuados de hospitais. Em 19 de setembro de 2019, o juiz Keneiichi Nagafushi leu o veredito. Os 3 executivos são absolvidos. O tribunal conclui que, mesmo com o relatório de 2008, não havia certeza suficiente de que medidas preventivas teriam evitado o desastre. Do lado de fora do tribunal, familiares de vítimas reagem ao veredito. Algumas pessoas choram. Uma mulher segura uma fotografia. Ela perdeu o marido durante a evacuação. Ele tinha 72 anos. Em paralelo ao processo criminal, uma ação civil avança. Em julho de 2022, o Supremo Tribunal do Japão confirma que o governo cometeu erros de supervisão. Um tribunal civil ordena que a TEPCO pague 13,32 trilhões de ien em indenizações. É o maior valor já determinado em um processo civil na história do Japão. Em janeiro de 2023, o Tribunal Superior de Tóquio confirma a absolvição dos 3 executivos. A acusação pede recurso ao Supremo Tribunal. Em março de 2025, o recurso é negado. O caso se encerra. Nenhum executivo da TEPCO cumpre um único dia de prisão. Fukushima foi classificado como nível 7 pela Agência Internacional de Energia Atômica. É a classificação máxima para desastres nucleares, a mesma de Chernobyl. Mais de 154 mil pessoas foram evacuadas. 51 morreram durante a fuga. A zona de exclusão existe até hoje. Fukushima foi classificado como nível 7. A mesma categoria de Chernobyl. Mas nenhum executivo passou um único dia na prisão. A TEPCO sabia. O governo sabia. E 51 pessoas morreram fugindo de um desastre que poderia ter sido evitado. Se os responsáveis por uma catástrofe nuclear nunca são punidos, quem será responsabilizado quando a próxima usina falhar? Se este documentário fez você pensar, deixe um comentário abaixo com sua opinião. Curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais investigações como esta. Toda semana, um novo caso. Toda semana, perguntas que precisam de resposta.